Bom dia a todos. Sábado até? Hoje, segundo até domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia. Junto dele, bom dia, tudo bom? É sem fim a misericórdia. Tudo bom, cara? Joia? Saudemos Maria Bom dia. Bom dia, tudo bom? esta oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Saudemos Maria nesse tempo pascal com a oração, Rainha do Céu. Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia. Porque mereceste trazer em vosso puríssimo seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição de vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos a alegria da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sejam todos bem-vindos para a celebração desta Eucaristia do segundo domingo da Páscoa. Rezamos nas intenções marcadas e trazidas até o altar. Rezamos pelo primeiro ano de falecimento de Hilton Ferreira, pelo Papa Francisco, pela paz no mundo, pelos doentes pelo Brasil, pela catequese da nossa paróquia, pelas vítimas e familiares do atentado em Sri Lanka e de todas as tragédias do nosso mundo, pela intenção que cada um também traz em seu coração. Temos também as nossas intenções comunitárias quando rezamos pelas vocações sacerdotais e religiosas, pelos vocacionados, por todos os sacerdotes, por todos os que pediram as nossas orações, pelos doentes, pelos idosos, jovens e crianças, por todos aqueles que sofrem. Rezamos pela restauração das famílias, pelos dependentes químicos do álcool, do fumo e das drogas, pela conversão dos pecadores, pelo Papa e por suas intenções, e por todas aquelas outras que trazemos em nosso coração. Rezamos também pelo presidente desta celebração. Reunidos como família de Deus para louvar, agradecer e suplicar, acolhemos as intenções de todos os presentes e apresentamos ao Pai. Com muita alegria, acolhemos a procissão de entrada cantando. Verei
Pascal nos faz dizer como os discípulos: Ele está vivo. Também nos leva a abraçar com alegria a certeza de sua misericórdia e a presença consoladora e que nos renova na fidelidade, na ação apostólica, na caridade. Precisamos todos purificar o olhar de nossa fé, pois crer é ser capaz de enxergar. Celebremos, pois, com fervor nossa fé no Cristo ressuscitado. Acolhemos também nesta Eucaristia as catequistas e os catequizandos de nossa paróquia. Que a Santíssima Trindade os cubra de bênção. Fiquemos agora com a saudação do presidente. Exultai com a glória da vossa vocação, dando graças a Deus que vos chamou ao seu reino. Aleluia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor do Filho e a ação do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs em Cristo, bom dia! Bom dia! Hoje é o segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia. Dia onde nós celebramos a misericórdia, a bondade e a compaixão de Deus em nossas vidas. No início de nossa celebração, em um instante de silêncio, apresentemos a Deus os nossos pecados, as nossas faltas, os nossos erros e peçamos o seu perdão. Expressando nosso arrependimento, cantemos.
Deus, Pai de amor e bondade, tende compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Na alegria de estarmos reunidos, glorifiquemos a Deus cantando. Irmãos e irmãs, oremos. Rezemos de maneira especial por um ano de falecimento de Hilton Ferreira. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus nos fala na liturgia da palavra, que escutar decididamente a palavra é deixar a força da ressurreição desabrochar dentro de nós. Assim, onde impera a morte, a vida sairá vencedora. E onde há incredulidade, o Senhor se fará presente e romperá toda descrença. São felizes os que creem sem terem visto. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse algum deles. A multidão vinha até as cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é tua misericórdia. Todos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é sua misericórdia. A casa de Araão agora o diga, eterna é sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é sua misericórdia. Todos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é o que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos todos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor. Aquele que em seus átrios vai entrando, destaca a casa do Senhor vos bendizemos. Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine todos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor, fui arrebatado pelo Espírito, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, a qual dizia: o que vais ver, escreve-o num livro. Então voltei-me para ver quem estava falando, e ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Escuta
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis. Irmãos e irmãs, ao lermos as Sagradas Escrituras, nós achamos normalmente que os fatos ocorreram tudo de uma vez, né? Uma coisa seguida da outra. E na verdade, o processo de fé e de conversão, ele demanda tempo. Hoje nós ouvimos o Evangelho de João, na qual demonstra a comunidade reunida por medo. E nisto Jesus aparece e deseja paz aos seus discípulos. Se nós pegarmos o Evangelho de Lucas, nós vemos que o processo de fé e de adesão dos primeiros discípulos e mesmo dos apóstolos foi algo que foi sendo construído pouco a pouco. No Evangelho de Emaús, por exemplo, Jesus ele se manifesta aos 2 discípulos em 2 momentos distintos. O primeiro deles, falando com os discípulos a partir da palavra de Deus. Em um segundo momento, os discípulos o reconhecem no partir do pão. Ou seja, a mesma experiência que nós devemos ter do Senhor ressuscitado, foi a experiência que os discípulos tiveram. É no ler a Sagrada Escritura,
é no partir do pão que nós conseguimos chegar a Cristo, a chegar à sua palavra, a chegar ao Cristo ressuscitado. E quando nós temos esse encontro com Ele, quando nós nos encontramos verdadeiramente com Cristo, este encontro pessoal e comunitário, ele gera dois sentimentos nos discípulos e também deve gerar em nós. O primeiro deles, o encontro com o ressuscitado, deve nos proporcionar a paz vinda de Deus. E essa paz, ela não é uma ausência de conflito ou ausência de dificuldade. A paz que Deus nos dá é exatamente para entrarmos em nossa vida, assumirmos ela e termos a certeza e a consciência de que Deus caminha conosco. Os discípulos têm a paz do Senhor. Logo em seguida eles saem para evangelizar e acabam sofrendo para evangelizar as dores ali na sua carne. Se pegarmos Paulo, foi apedrejado algumas vezes, a morte dos 11 discípulos, dos 12, todos eles acabaram sofrendo crucificação, lapidação, tiveram a cabeça decepada, como o próprio Paulo. A paz, ela nos coloca no centro da nossa vida, tendo a certeza de que Deus caminha conosco e nos sustenta em sua mão. A segunda característica do encontro com Cristo, além da paz, promove em nós uma alegria de estarmos ao lado do Senhor. A primeira encíclica que o Papa Francisco escreveu era Evangelho Gaudium, no ano de 2013, na qual ele falava: o encontro com Cristo ressuscitado deve alegrar o coração dos cristãos e isso deve fazer que nós saiamos em evangelização, demonstrando para as pessoas, não um Deus carrancudo, mal-humorado, mas um Deus que se alegra de estar em sua comunidade, de estar em comunidade, um Deus que se revela na alegria da vida, dentro da vida, um Deus que se revela e nos impulsiona a agir perante o próximo. O encontro que nós presenciamos no Evangelho de hoje, de João 20, 19 a 31, os discípulos encontram com Cristo e eles têm esses dois sentimentos, podemos dizer, de plenitude cristã, de alegria e de paz. E esses dois sentimentos, eles só se concretizam na vida dos discípulos quando Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Esse sopro nós podemos recordar de quando Deus modela o ser humano, lá em Gênesis capítulo 2. Deus molda o ser humano e sopra sobre nós. E a partir dali o ser humano ele tem a vida. Jesus ele faz a mesma coisa com os discípulos. Nós estamos vivenciando esse tempo pascal, uma nova criação feita por Deus. Nós não somos feitos para ficar como os discípulos neste primeiro momento, de medo, de insegurança, de temor da evangelização. Mas a nova criação que Deus nos proporciona deve alegrar o nosso coração e nos impulsionar ao agir em nossa sociedade, ao agir na igreja, ao anunciar o nome de Cristo para aqueles que nos cercam. Essa nova criação proporcionada por Deus, ela nos conduz à evangelização. Uma evangelização onde nós temos como centro de nossa pregação e o centro da nossa vivência o Cristo ressuscitado, o Cristo que é a alegria, o Cristo que nos transmite a vida, o Cristo que nos demonstra que a vida não é apenas restrita neste mundo, mas ela se expande para o reino de Deus, se expande na vida eterna. Quando nós temos em nosso centro o Cristo ressuscitado, a comunidade ela cresce em número, dons e carismas. Basta nós olharmos a comunidade dos Atos, no capítulo 5, aonde os discípulos começam a anunciar o Evangelho, as pessoas começam a correr atrás deles, não por força dos discípulos em si, de Pedro, de João, de todos eles, mas sim porque dentro da vivência dos discípulos
eles conseguem conduzir as pessoas ao Cristo ressuscitado. Pedro diz, olha, o paralítico que conseguir caminhar sozinho, Pedro fala, não foi em meu nome que eu fiz, mas foi em nome do Cristo ressuscitado. E as pessoas começam a correr aos apóstolos, porque na presença deles, Cristo permanece em sua igreja. E assim também deve ser a nossa vida e a nossa evangelização. Todas as vezes em que pregamos o Evangelho, todas as vezes que servimos de alento aos nossos irmãos, nós estamos perpetuando as obras de Cristo no mundo. Toda vez que agimos imbuídos do amor, da misericórdia, do perdão, é o próprio Deus que age em nosso meio e permanece em sua igreja. Quando nós fazemos isto, quando vamos ao socorro dos nossos irmãos, quando anunciamos o Evangelho com fé, com coragem, com a nossa vida, o nosso número vai crescendo em dons e carismas. As pessoas começam a olhar a nossa igreja com aquela simpatia que os judeus olhavam aos cristãos. Vejam como eles se amam. Vejam quantas coisas Deus faz em sua misericórdia. E tudo isso é possível quando nós debruçamos os nossos olhos nas Sagradas Escrituras, quando nós comungamos o corpo e o sangue de Cristo e quando nós evangelizamos, dando testemunho de vida e acolhendo as pessoas em sua fragilidade. Que possamos sair dessa Eucaristia renovados na nossa fé, renovados na nossa caminhada cristã e que consigamos fazer como os discípulos, anunciar o Cristo morto e ressuscitado, presente em nossa comunidade e em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos em pé e professemos a nossa fé. Creio. Senhor Deus, vossa palavra nos ilumina e nos aquece, nos exorta e nos conforta. Fortalecidos na fé em vosso Filho ressuscitado, vos dirigimos confiantes nossas preces. Escutai-nos. Fortalecei o Papa de todos os ministros de vossa Igreja, para que sejam anunciadores destemidos da verdade de Cristo, nós o suplicamos, Senhor. Educai sem cessar nossas comunidades na vivência do Evangelho e na prática da solidariedade fraterna, nós o suplicamos, Senhor. Senhor, Deus de misericórdia, ouvi-nos. Olhai com bondade e iluminai com a ressurreição de vosso Filho os pobres e sofredores, os migrantes, injustiçados e abandonados, nós o suplicamos, Senhor. Senhor, Deus de misericórdia, ouvi-nos. Tornai-nos atentos e comprometidos com a vida, com a dignidade das pessoas e com a união entre irmãos, nós o suplicamos, Senhor. Senhor, Deus de misericórdia, ouvi-nos. Sede-nos propício, Senhor. Ouvi os desejos daqueles que vos suplicam e realizais os pedidos dos que creem em vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Rezemos juntos a oração do dizimista. Deus Pai de amor, que tudo nos dás com generosidade, obrigado pela vida, pelos sonhos e realizações que teu amor nos faz experimentar. Obrigado porque estás presente em nossos projetos quando vislumbramos que a vida é um dom a ser partilhado. Pedimos-te, ó Pai, que volvas o nosso coração para a fraterna partilha do dízimo e abras a nossa consciência para o compromisso cristão da solidariedade. Que o nosso dízimo seja suporte para alimentar uma igreja que seja humana, divina e missionária. Amém. Liturgia Eucarística Memorial do Senhor. Juntamente com o pão e o vinho, ofertemos ao Deus da misericórdia nosso coração e nossos olhos, que agora, à luz da fé, verão no altar o corpo e o sangue do Senhor a nos alimentar. Cantemos. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe. Mas eu posso ofertar, pois sou eu, meu Senhor. Obrigado, Deus abençoe. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas, purificai-me dos meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo e dos que renasceram nessa Páscoa, para que, renovados pela profissão de fé e pelo batismo, consigamos a eterna felicidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, Ele está aqui. O Senhor é santo, eu posso sentir. O Senhor é santo, Ele está aqui. O Senhor é santo, eu posso sentir. O universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, o Senhor que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, o Senhor é santo, e Ele sabe. O Senhor é santo, eu posso sentir. O Senhor é santo, Ele sabe. Eu posso sentir. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados.
Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna. Com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, com São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Júlio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Lembremos de nossos irmãos falecidos. De maneira especial por Hilton Ferreira. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Estende a tua mão, toca o lugar dos cravos, e não seja incrédulo, mas fiel. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu vou subir em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo. 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 Concedei, ó Deus onipotente, que conservemos em nossa vida o sacramento pascal que recebemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos. Está terminando mais ou menos nesse horário a missa e a procissão lá do Emílio Gardenal, mas terá quermesse no barracão. Todos estão convidados. Na próxima, dia 1º, na próxima quarta-feira, feriado, haverá missa no Bom Jesus às 19 horas e na comunidade de Santa Catarina às 20 horas. Neste dia, a Igreja Matriz ficará fechada.
Dia 5/5, no próximo domingo, missa festiva na comunidade de Santa Cruz, às 10 horas. Em seguida, quermesse no local. Esta festa é precedida de um trigo preparatório. A comunidade da Santíssima Trindade é convidada a participar do trido na quinta-feira, dia 2/5, às 19h30. E dia 5/5 também, romaria para o Santuário da Mãe e Rainha em Atibaia. Convidando as crianças da CDC e todas as crianças da CDC para que puderem receber a bênção do Pai. Em seguida, nós teremos o sorteio. Convido a comunidade a ficar em pé e a estender os nossos braços sobre os nossos filhos, filhas, para que eles possam ser perseverantes na fé, na oração e possam também dar um bom testemunho de Cristo. Rezemos pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai o Senhor com vossa vida. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um bom dia, um bom domingo junto de Cristo. Aleluia.